Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com esta oração que Jesus nos ensinou, eu venho complementar a todas as pessoas que estão sintonizadas nessa transmissão. E que o Espírito Santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Consolador, venha cobrir de bênção a todos aqueles, meu Deus, que neste momento estiverem para receber a bênção e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus tem um propósito. A gente vive, irmão, nessa terra por um tempo. E aqui nós fazemos as nossas amizades, as nossas intimidades. Aqui nós vivemos tudo o que a carne cobra de nós. Mas chega um tempo em que Deus o recolherá a todos e tudo será diferente. Com essas palavras eu quero complementar e abençoar todos que nos ouvem nesse instante. Tá? A minha Bíblia está aberta no livro de Apocalipse, no capítulo 16 e no versículo 15, que diz assim: eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E os sétimos anjos derramou a sétima trombeta no ar, e saiu grande voz do templo dos céus, do trono, dizendo: está feita. Houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande o terremoto, e grandes cidades fendiam-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Olha aqui, hoje nós somos uma sinagoga, nós somos uma igreja, e Jesus vem buscar essa igreja, mas nós temos que ter um comportamento diferente. Às vezes as pessoas não gostam de serem corrigidas, a pessoa não gosta de serem, às vezes, colocada no lugar que deve ser. Uns querem ser melhores que os outros, uns acham que sabem muito, outros acham que podem mandar no céu e na terra. E isso é muito perigoso, porque nós estamos chegando ao final dos tempos, e a Bíblia diz muito claro aqui, no versículo 15: eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nu e não se vejam as suas vergonhas. Andar nu é nu espiritualmente, e a sua vida colocada de qualquer forma.
aquele crente depravado, aquele crente que não tem pudor, aquele crente que não tem vergonha na cara, aquele crente que é totalmente ignorante, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, irmão, porque às vezes você, com a sua ignorância, você pode matar uma alma, e a alma que é morta, você vai pagar a conta por ela. E às vezes a nossa ignorância nos ultrapassa o limite de uma forma que a gente termina, às vezes, fazendo besteira, né? Mas Deus está dizendo nesta hora, olha bem, que vigie e guarde as suas vestes, para que não andes nu. Nu de que, missionário? Nu de roupa? Nu do espírito. O espírito sem proteção, o espírito sem cobertura, o espírito sem nada. Então tem muita gente que vive assim. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grandes vozes do templo, dos céus, do trono, dizendo: está feito. Quando Deus faz, ninguém mais pode desfazer, irmão. O versículo 18 diz: e houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande o terremoto. Deus vai abalar todas as estruturas do mundo, irmão, para fazer você entender que Ele é Senhor. Nós sabemos que houve terremotos em várias partes do mundo. É bíblico isso aí. O Senhor Jesus disse que haveria terremotos em várias partes da terra, né? Aonde há mais pecado, mais contaminação, mais idolatria, é ali que o povo são contaminados. Olha bem, precisamos observar bem e orar. Eu queria convocar todos os homens de Deus que tivessem o mesmo caráter do homem de Deus, para orarmos e derrubarmos toda essa estrutura maligna que se levanta no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está sendo formado um templo para Satanás, para adorar demônios. E isso, o povo de Deus é responsável por essas coisas. Porque se estivesse orando, buscando a Deus, invocado na salvação daquele povo, não teria isso. Mas, infelizmente, o povo de Deus não está muito preocupado com essas coisas. Mas a Bíblia diz que é muito melhor vigiar do que orar. E a Bíblia diz ainda no versículo 9: e grandes cidades feriam-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Você acha que se você andar da forma que você está, você não está provocando a ira e a indignação de Deus? A igreja somos nós. Deus pode nos resgatar, como Deus pode nos destruir. Está na mão dele, irmão. Ele é dono de todas as situações. Às vezes a pessoa não presta atenção na vida e acha que pode ser tudo, pode mandar tudo, pode fazer tudo. Não. A vida é feita de amor, de paz, de alegria, de concordância. A palavra de Deus diz: se 2 ou 3 concordar na terra, será concordado no céu. Olha bem, tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Tudo que é desligado da terra será desligado do céu. Hoje tem pessoas que têm dons, que têm coisas maravilhosas para apresentar a Deus, que alegram o coração de Deus, mas por causa, às vezes, da prostituição, da força da carne, termina jogando fora. E o pior não é que, se ele fosse sozinho, glória a Deus,
Mas o pior é que quando essas pessoas são assim, eles vão e levam outros que têm um futuro muito grande pela frente. Às vezes eu já estou cansado de ver pessoas, mães, filhos, pais, filhos, que têm um chamado maravilhoso. Mas às vezes os pais, as mães, caem em dificuldade, em contaminação com a maldição do pecado. E o que acontece? Tira o futuro daquela criança que está crescendo na presença de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus vai cobrar. E tu irás pagar com lágrimas de sangue. Por quê? Porque você está arrancando uma alma que Deus escolheu, às vezes desde o ventre, para levar para uma vida, dar um exemplo de pecado, um exemplo que não satisfaz ao Senhor. Então a Bíblia diz: vigiai, porque os últimos dias estão chegando. E vai chegar um momento em que Deus tirará o Espírito Santo da face da terra. Gente, até agora nós temos Jesus como nosso advogado. Mas preste atenção, meu filho. Esse advogado que hoje nos defende diante do Pai, no dia de juízo, ele é o juiz. E ele não vai julgar errado. Por quê? Porque ele conhece os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas trajetórias da nossa vida. E nós não nos humilhamos diante de Deus suficientemente para herdar a salvação. E aí? O que vai acontecer? Você já pensou? A pessoa chega diante de Deus e é condenada porque você deu, por exemplo, o seu filho ou a sua filha. E aí? Você não vigiou. Você não fez. Se você quer ir para o inferno, vai sozinho. Mas não leve aquelas pessoas que têm um chamado, que têm uma esperança. Só que tem um detalhe: pai e mãe é responsável pela criança até os 12 anos. Até os 12 anos a criança forma o seu caráter. Entendeu? E às vezes, se o pai ou a mãe não tem caráter, como que esse filho vai ter? Às vezes, as pessoas trocam a vida dela, a salvação pela maldição. E são pessoas conscientes. Mas tem uma maldição chamada carne, que é o demônio. Está entendendo? E essa força tem derrotado famílias, tem derrotado lares, tem derrotado casamento, tem derrotado muita coisa. Não é uma simples discussão que vai destruir o seu casamento. Não é uma simples divergência que vai, porque isso é normal. Nenhum casal vive a vida inteira sem ter uma discordância. Mas acontece o seguinte: se você permanecer irada como o demônio, como que Jesus vai te libertar? Como que Jesus vai te ajudar? Se você possui dar lugar para o diabo te agir em você o tempo todo, como é que Jesus vai entrar nessa área? Porque a Bíblia diz: humilhai-no diante da potente mão de Deus, que o tempo determinado do Senhor te exaltará. Então, são coisas que a gente tem que entender. Nós temos que fiscalizar a nossa vida. Nós temos que nos controlar diante de Deus. Nós temos que fazer aquilo que é certo. Só que tem uma coisa: a autoridade é autoridade. E eu não me privo da minha autoridade. Se eu tiver de falar, eu falo para a mulher, falo para o filho, falo comigo, falo para qualquer um. Eu tiver de falar, tiver de repreender, eu falo. Goste ou não goste, eu falo. Pode ficar igual, porque eu não vou perder a minha salvação por andar na presença do Senhor, por querer fazer aquilo que é certo. Agora, eu não posso descarregar a minha canseira no meu irmão.
Eu não posso carregar minha ira, minha raiva no meu irmão. O que eu tenho que fazer então, bispo? Eu tenho que ir para os pés de Jesus, me humilhar diante de Deus, buscar a paz para dentro do meu coração, e aí ter uma comunhão melhor, né? Hoje as famílias não se conversam mais, ou briga ou se bate. É uma terrível situação. Mas Deus está dizendo o seguinte, que nós temos que vigiar para que Ele possa nos abençoar e nos alcançar. Eu vejo hoje tantos casais, tanta gente, tantas pessoas vegetando, passando por situação difícil. Por quê? Mas foi uma pessoa boa. Para você parece ter sido boa, mas para Jesus não. Eu conheço você, você me conhece, mas quem conhece nós dois é Jesus. Quem conhece o meu coração e o seu coração é Jesus. Aí chega um momento em que as coisas ficam difíceis, e eu fico dependente de todo mundo para poder sobreviver. Por quê? Alguma coisa está errada. Alguma coisa existe. E o que é, missionário? Eu não sei. Mas Jesus sabe. Então, mesmo assim, faça o que você puder. Faça o que você alcançar, para que lá no futuro você não sofra as mesmas consequências. Entendeu? Então, porque alguém tem que fazer alguma coisa. E se você fizer, só que tem uma coisa: é fazer por amor e não por dinheiro. Entendeu? É fazer por gratidão, não por dinheiro. Hoje, a pessoa, mas eu faço isso, eu vou ajudar, vou cuidar, vou fazer tudo, mas tem que me pagar tanto. Espera aí. Isso aí não é ajuda, irmão. Isso aí é suborno. Está subornando, usando a dependência do outro para poder tirar proveito. Isso existe muito no meio do povo, né? A pessoa fala, eu fico, eu vou ajudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu cuido e tal. Cuida o quê, irmão? Eu cuido, mas no final, R$1.000, R$200 por dia. E aí? É amor? Eu não tenho isso, não. Eu faço sem cobrar nada. Entendeu? Então faça, irmão. O que você fizer, faça por amor. Mesmo que seja sacrificoso para você, mesmo que seja difícil, mesmo que às vezes você sacrifique as suas forças, mas dá uma força para quem não tem. Mas sem cobrar, irmão. Aquilo que é cobrado não tem valor. Entendeu? Então vamos fazer as coisas do jeito que Jesus quer que seja feito. Amor, fidelidade, companhia, caridade. Isso são coisas que Jesus ama. A partir que eu cobrar para cuidar do meu irmão, eu não estou fazendo caridade, eu estou fazendo um suborno na vida daquele que ali nem pode pagar. Entendeu? Mas faz das tripas o coração para pagar o subornado. Então, isso é ajuda? Isso é caridade? Isso é amor? Não, não é não. Isso existe em 90% das famílias na face da terra. Estão entendendo? Só que o propósito de Jesus é outro. Dai-vos e receber. Porque aquilo que você dá hoje, você vai receber lá na frente. Se você dá amor hoje, ajuda hoje, você vai receber lá na frente se você precisar. E às vezes Deus não deixa nem você precisar de ninguém. Mas, se você cobra,
lá na frente, às vezes você não vai ter o que pagar para quem precisar cuidar de você. Você está entendendo? Isso é a lei da vida. É a lei do ir e vir. A gente tem que ter cuidado muito na maneira de como nós podemos chegar a Deus. A Bíblia diz lá em Isaías 60, parece: buscai a Deus enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. O que quer dizer isso, bispo? Isso quer dizer que eu tenho que buscar o meu Deus enquanto eu estou consciente. Porque depois que as minhas forças se acabarem, depois que meu corpo ficar debilitado, eu não tenho forças para fazer isso. Então eu tenho que buscar Ele hoje, antes que eu venha sofrer essas consequências, para que lá no futuro eu não venha sofrer esse tipo de consequência. Entendeu? Porque tem uma coisa: tudo que recebemos hoje é o que nós praticamos na nossa vida. Entendeu? Ah, mas fulano de tal era tão bom. Bom para um, mas o diabo para o outro. Então não adianta nada. Ah, mas eu sou bom lá fora, mas aqui em casa eu sou um demônio. E aí? Só que em casa, aqui na minha casa o demônio não teve, não. Eu deixo o chinelo mesmo, não tem outro, não tem. Queira ou não queira, mas é aqui não se cria. A honra e a glória de Deus. Quer não goste, mas a realidade é essa. Entendeu? Então você tem que entender que Deus é autoridade. E se você é líder na sua casa, você é autoridade, irmão. Não tem outra alternativa. Você tem que fazer aquilo que Deus determinar a fazer. Eu não sou bonzinho, não. A pessoa pensa, o bispo é bonzinho. Eu não sou bonzinho, não. Bom é Jesus que está no céu. O que Jesus mandar falar, ele fala. O que ele mandar fazer, eu faço. Entendeu? Agora, cada um aceita como quiser. Só que tem uma coisa: eu não obrigo ninguém a fazer nada. Eu não obrigo ninguém a mudar nada. Porque as pessoas aqui têm que ouvir a palavra de Deus, se intimidar com ela, buscar a caridade de Deus e transformar e mudar a sua vida a si mesmo. Porque ninguém muda ninguém, irmão. Nem Jesus muda você se você não quiser mudar. Você tem que ter um plano de mudança, um plano de misericórdia, um plano de humildade, porque a pessoa que normalmente ele nunca vai mudar. Ele é sempre ignorante, prepotente e acha que é dono da situação. E não é assim. Entendeu? Deus tem um controle na nossa vida. E nós temos que ser controlados por Deus e não pelos nossos instintos, as nossas paixões, o nosso nervoso, a nossa situação. Situação difícil todo mundo tem. Situação precária todo mundo tem. Mas isso não significa que você tem que, às vezes, escandalizar os outros por causa da sua prepotência. Isso aqui é a realidade. E Deus só vai te ajudar quando você colocar a vida no altar e se humilhar diante de Deus e buscar a face dele. Lá no livro de 2 Crônicas 7,14 diz assim: ó, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Mas se você não se humilha, não ora, não faz nada disso, não busca a face do Senhor, como que você vai chegar lá? Não tem como, irmão. Deus tem um propósito na sua vida e você tem que consertar ela. Queira ou não, você tem que consertar. Gostando ou não, eu vou estar falando até o final, enquanto Jesus tiver me dado ouvido. Bem? Que Deus abençoe a todos. Eu vou estar orando por você, Pai. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, eu venho nesse instante, Pai, colocar este povo na palma das tuas mãos. Sou igreja, meu Deus, que o Senhor vem para o arrebatamento, que o Senhor abra as portas do coração, meu Deus, de cada um deles,
Abre as portas dos céus e derrama sobre ele o teu perdão, a tua bênção, a tua graça. Não derrame sobre ele, Senhor, a tua ira, mesmo que ele seja, meu Deus, incapacitado para te louvar e te glorificar. Mas eu estarei aqui, Senhor, intercedendo em nome de Jesus pela vida de cada um deles, seja eles bom ou mal, santo ou não. Eu venho, Pai, te pedir que o Senhor estenda a tua grande misericórdia. Derrama, Senhor, o bálsamo da cura, da libertação, da saúde e da paz na vida de cada um deles, Pai. A cada pessoa nessa face da terra. Sejas tu, Senhor, o nosso Deus. Sejas tu o nosso Senhor, o nosso dono, porque tu és grande e poderoso. Tu és criador do céu e da terra. É onipotente, onipresente em todas as horas que nós precisamos. O Senhor está presente. Jesus, nesta hora, Pai, alcança e opera as tuas maravilhas, trazendo graça, paz, saúde, felicidade, prosperidade em todas as pessoas, em todo canto, meu Deus, da face da terra. Aonde estiver um enfermo, perturbado, desorientado, o Senhor leva a cura, a libertação, a paz e traga o alívio na vida e na alma de cada um. Alcança, Senhor, essas pessoas, traga, Senhor, as almas para a renovação da aliança, para serem abençoados, porque o Senhor é um grande Deus poderoso, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, que todos tenham uma forte quarta-feira abençoada, uma noite especial, em nome de Jesus. Amém?